Continuando o nosso estudo sobre lavagem cerebral, nós temos que passar agora pelo culto. O que é o culto? O culto é chamado de liturgia, né? Liturgia. A liturgia é o que? O rito de procedimentos. Então não é um culto a Deus. Né? O que é um culto a Deus? Um culto a Deus é uma meditação, onde você reflete, onde você pensa, onde você medita, onde você reflete e você exercita o pensamento e a razão para você entender. Você precisa pensar. Para você entender, você precisa criticar. Para você entender, para você crescer, para você se desenvolver, você precisa refletir, você precisa estudar. E você tem que ter o que? O senso crítico. Senso crítico no sentido de ouvir, refletir, analisar, comparar, concordar e discordar. Então existe todo um exercício mental para que você aprenda, para que você cresça intelectualmente. E isso gera um amadurecimento. O amadurecimento gera crescimento. E você vai dando passo a passo uma caminhada, um avanço para novos estágios. Então você se desenvolve no pensamento, entende e passa para novos estágios de conhecimento. Assim é o sistema educacional. Você estuda matérias do primeiro ano, você aprende o A, o B, caminho suave, né? Cartilha caminho suave. Quando você vai para o segundo, aí você, no primeiro ano você já fala B de bala, B de bola. Aí você tem que pensar, você tem que estudar, para você entender que B mais A é Bá, L mais A é Lá, Bala. E a criança de 1 ano, ela tem uma dificuldade para aprender a falar bala, coelho. 1 mais 1, quanto será 1 mais 1? 1 mais 1 é 2. Por quê? Porque 1 mais 1 aqui é 2. E 2 mais 2. Tem criança que não consegue entender o que é 2 mais 2. Tem que estudar. Quando você vai dirigir um carro, você também tem que prestar atenção quando você vai trocar de marcha. Tem que pisar na embreagem, puxar o câmbio, tirar o pé devagar, começar a acelerar um pouco. Ao mesmo tempo tem que olhar para frente, tem que olhar para o retrovisor, tem que ver se não vem carro. Aquele monte de coisa a ser feito. Aí ele começa a repetir os movimentos, ele começa tanto a falar bala, 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 que quando ele fala bala, ele não está pensando
no B mais A mais L mais A. Bala. Ele está pensando o quê? Dá uma bala. Ele tem o quê? A sensação daquele prazer, daquele açúcar, aquele prazer que vai tomar conta da pessoa. Então, a repetição, ela começa nos primeiros anos da vida da criança. Aí vai para o segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, oitava série, segundo grau, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, PhD. Então, quando você está no primeiro ano da faculdade, você não vai estudar tabuada, né? Vai estudar tabuada lá no segundo ano. Mas você repete tanto que quando você chega na faculdade, você já sabe um pouco de tabuada. Tem gente que não sabe. Tem gente que entra na faculdade de Direito e não sabe nem escrever. Então nós temos o quê? Na congregação e nos cultos protestantes, nos cultos evangélicos, a liturgia. O que era inicialmente a ideia era a escola dominical. As pessoas falam dominical, pensam que é de domingo, né? Não, dominical, escola dominical é uma escola de estudo bíblico. Então, as pessoas estudavam a Bíblia, antigamente eram estudos bíblicos. Hoje em dia, templo protestante, os bancos são bancos de teatro, não são carteiras, não são carteiras de escola. Vai colocar 100 carteiras e dividir o povo para estudar. Coloca-se bancos de teatro, mais parece um teatro do que uma escola. A igreja era para ser uma escola e não um teatro. E lá no púlpito, na tribuna, o carpete do ancião, a sua aguinha separada, o seu púlpito, o seu microfone, a sua altura. Vocês podem não acreditar, mas vocês sabiam que a altura, sendo mais elevada que o piso, ela gera no subconsciente das pessoas a sensação que o ancião é maior que você e que você está sentado e o ancião está de pé. Você sabia que isso tudo entra no subconsciente? Aí você vai falar, tem que colocar a tribuna alta, o púlpito alto, para todo mundo enxergar. Então, o ancião fica o culto inteiro de pé. Ele não poderia ficar na mesma altura que o piso, aonde fica de pé quem testemunha? Se todo mundo pode enxergar quem testemunha, teoricamente também poderia para quem atende culto. Mas de qualquer forma, o fato da pessoa estar com a luz no rosto, aquela luz forte dentro do templo, você ligeiramente com a cabeça inclinada, olhando para cima, e alguém com o microfone lá da frente, falando num tom de voz bem mais alto que o comum, tudo isso leva a uma sensação de hipnose. A pessoa não percebe. E ela está na igreja não para pensar, não para aprender. Ela não passa 40 anos aprendendo algo novo. Na congregação você passa 10, 20, 30, 40, 50 anos no mesmo ano da escola, as mesmas lições. Você não evolui. O único que evolui na carreira, na igreja, é o ministério. Ele começa como cooperador de jovens, cooperador, diácono, ancião. E o povo, o primeiro ano que ele entra na congregação, tudo é novo. Ele pega o inário, ele olha para o inário, aí ele pensa, ele se surpreende com o que o ancião vai falar, ele se surpreende com os testemunhos, com os hinos, ele olha para a orquestra. Aí na oração, manda a sua palavra. Aí como fala, manda a sua palavra, todo mundo dá glória, é um gatilho. Deus seja louvado, amém.
Então começa a se criar os gatilhos. Vamos agradecer a Deus. Amém. Senhor, testemunha, Deus seja louvado. Amém. Ele vai aprendendo. Quando passa o segundo ano, ele continua nas mesmas lições. Terceiro, quarto, 10º ano, as mesmas lições. É o Salmos 23, é o Salmos 91. É Elias fez cair fogo do céu. Matou os profetas falsos, né? Que prometia, né, que o mundo ia acabar no ano 2000, não acabou, né? Bem legal. E Caim matou Abel. E Jonas orou dentro da baleia. Ficou lá sentadinho, orando, né? De terno, gravata, com a Biblinha na mão. E aqueles ácidos, aqueles líquidos, né? Lá no fundo do mar. Sem problema nenhum, tá tudo sequinho lá, tudo gostosinho, né? Não tinha ácido lá, gástrico, não tinha nada. Noé, e a arca de Noé. E que Josué, se esforce que eu te ajudarei. E Gênesis, a mesma palavra. No terceiro ano, no quarto, quinto, sexto ano, a mesma palavra, o mesmo hino, o mesmo culto. Chega uma hora que a pessoa faz tudo por repetição. Na realidade, o culto na congregação e em muitas outras seitas manipuladoras, a ideia não é construir seres humanos melhores. A ideia é passividade mental e evolução sentimental, o sentimentalismo. A pessoa não vai na igreja para aprender alguma coisa. O que ela vai ouvir, ela já ouviu. Ela ouviu. Você entrou triste, aí você vai sair alegre. Deu gatilho nela. Ela já ouviu isso 1 milhão de vezes. Ela já ouviu a mesma palavra. O apóstolo Paulo foi para o terceiro céu e ele era o bambambam. Ele viu, ele conhece, ele viu tudo. Só que a gente não é digno de saber o que ele viu. Entendeu? Nós não somos dignos pelas palavras inefáveis que ele ouviu lá, né? Ele é digno, nós não, entendeu? Olha que legal. E ele é apóstolo e nós somos coleteiro. Olha que bacana. Ele já sabe que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele já sabe. Aí ele ouve de novo. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Aí fica todo mundo quieto. O Senhor, Deus é bom. Fica todo mundo quieto. Mas se Deus é bom com um pouco mais forte, o povo já glória. Aí o povo reage a gritos. Porque os gritos passam a ser gatilhos emocionais. Então passa um tempo, a pessoa chega no culto, começa o culto e termina o culto, tudo automático. Chamemos o hino. Vamos pedir oração. Vamos orar por esse, orar por aquele e pedir que Deus mande a palavra, né? Porque a gente vai pedir para Deus mandar a palavra e Ele vai mandar. Ah, entendi. Então a gente vai pedir, Ele vai mandar porque a gente pediu. E se a gente não pedir? Se a gente não pedir, Ele não manda. Mas como a gente é da congregação, Ele manda. Mas você não pensa nisso. Você, Senhor, manda a tua palavra. Glória a Deus. Irmãos, outro hino. Hino tal, canto o hino. O hino repetitivo. Mesmo hino, todo dia, mesmo hino. Quando chama aquele hino, Deus me visita. Eu sinto uma alegria. Então. Você nem precisa olhar para o hinário mais, né? E aí fica aquela hipnose. Por quê? Porque na realidade vocês não estão meditando, vocês estão sentindo. E é por isso que o ancião precisa gritar para ser um glória. Precisa pedir. Porque tudo é mecânico. É que nem você viajar numa estrada, primeira vez. Você olha, você vê as curvas, você vê onde tem radar. Depois de dar 10, 20, 30 vezes na mesma estrada, você já sabe onde você pode correr, onde tem que frear, onde é o poço. Você não tem mais medo, é tudo automático. Fórmula 1, carrinho de Fórmula 1, o cara está 300 por hora. Aí você pensa, como é que ele sabe que vai ter uma curva? É porque ele já andou muito, ele já entendeu. Ele dirige meio que automático. A isso nós damos o nome de piloto automático. Chega uma hora, gente, que a gente
Não pensa mais. Quando você viaja pela mesma estrada, depois de um tempo, você não pensa mais, você dirige sem pensar. Às vezes você sai de um lugar, vai para outro lugar, você nem percebe a viagem, porque aquilo ali é tudo mecânico. E a lavagem cerebral por repetição é assim. Você repete, 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 repete. Você já passa a acreditar naquilo. Por quê? Porque você sente. Sente o quê? Você fala, repete, repete. De vez em quando o ancião dá o gatilho. Deus está contigo. Ele sente aquela alegria. Porque o cérebro parou de funcionar. Ele é movido por instinto, por emoções. Ele sente alegria e tristeza, alegria e tristeza, alegria e tristeza. Mas ninguém fala sobre debate, sobre... Você fala, olha, por que você ficou triste? Eu fiquei triste. Então você vai sair alegre. Plim, está alegre. Mas ninguém chega lá no público e fala, por que você ficou triste? Aí eu fiquei triste porque eu peguei uma palavra, a palavra não era para mim. Tá, então vamos refletir. Eu fiquei triste porque aquela pregação que você fez não está batendo com a Escritura. Vamos discutir? Não. A palavra é para ser ouvida e não para ser discutida. A palavra é para ser obedecida e não para ser discutida. Nós não precisamos de crítica. Crítica é do diabo. Nós temos que obedecer. E como é que se obedece? Se sentindo. Você sente aquilo. Então você não é que você faz por obediência. Você faz automático. Tudo é automático nessa CB. Paz de Deus, irmão. Amém. Saldo em casa. Saldo 5. Deus abençoe. Amém. Chamemos o hino. 3. Vamos orar. Amém. Vamos testemunhar. Agradeço a Deus pela vida eterna. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pela vida eterna que Ele me oferece. Se for um servo firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus no tempo certo para preparar o meu filho para ser minha esposa. Agradeço a Deus no tempo certo. Se agraciou com a promessa do Espírito Santo com evidência de novas línguas. Glória. É tudo repetitivo. Agora vamos chamar um hino. Vou chamar um hino que vai ter a lista de batismo. Toca o hino. Aí canto o mesmo hino, 10, 20, 30 anos, o mesmo hino. E repetição, hino, repete, repete. E aquela melodia na cabeça. Você canta, repete, repete, aquele hino, repete, 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 repete. E o hino repete. Tudo aquilo que está no hino, o cara nem pensa mais. Graça maravilhosa, graça maravilhosa. Aí ele canta, aí ele sente aquela alegria. Ele nem está pensando o que é graça maravilhosa. Colar na palavra. Deus te chamou para esta graça maravilhosa. Aí ele sente a alegria. Ele não raciocina que graça maravilhosa é Jesus Cristo do SCB. Aí ele sente aquela alegria porque ele estava na CCB. Aí ele sente falta do quê? Da alegria. E aonde que tinha alegria? Da CCB. Tudo piloto automático. E tudo aquilo que ele canta, ele não se dá conta que ele está repetindo as piores heresias que existem dentro do cristianismo contemporâneo. Ele repete, ele canta, mas ele não reflete na realidade do que ele está cantando. E o cântico não é um cântico novo sempre. É o mesmo hino, é a mesma palavra. E Deus vai virar o cativeiro. E Deus, antes do ponteiro virar meia-noite, Deus vai fazer uma obra. E você quer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, quando o cara repete as mesmas coisas falando baixinho, as pessoas ficam frias. Ele dá um grito, ele começa a gritar, ele começa a andar, ele começa a esmurrar. As pessoas nem estão pensando o que ele está falando aí. As pessoas estão sentindo. É o gatilho emocional. Tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual. Dá um grito, glória a Deus. E se não der, dá um glória para o teu Deus. A hipnose, o povo fica num estado de hipnose tão grande que ele não pensa mais. A ideia do cristão da CCB é não pensar. Porque quem pensa, critica. Quem pensa, concorda. Quem pensa, discorda. Para concordar, para discordar, você precisa pensar. Na congregação, a hipnose é essa, é sentir. Você está sentindo a presença de Deus? Deus está te visitando? Aí Deus está me visitando. Então Deus dá glória para Deus, Deus está te visitando agora. Aí ele começa a sentir. Aí ele não pensa que Deus não visita a gente. Deus mora na gente. Então o raciocínio dele está o quê? Está trancado, congelado. O que vale é a emoção.
é alegria. Aí quando vê aquele barulho da igreja, ele fala, Deus visitou a tua igreja. É como se Deus fosse uma visita, sendo que a visita é a própria pessoa. Você é a visita. Você não faz parte da CCB. A CCB tem dono, são os anciãos. Quem é visitante ali é você. Jesus não falou que ia visitar a gente. Jesus falou que ia morar. Mas eu sinto alegria quando eu estou na CCB. Aquela mesma alegria eu não sinto em casa. Então, porque você está em estado de hipnose. Então você precisa entrar no culto, ouvir aquele meia hora de órgão, bem baixinho. Você tem que orar. Você fica de joelho ali naquela casa de oração, porque na tua mente, que você não está pensando, Deus está ali na frente já te esperando. Em nome do Senhor Jesus. Ele bate o olho assim em nome do Senhor Jesus, ele nem está pensando em nome de Jesus. Aquilo fica na mente, é tudo automático. Tudo é automático. Até fazer xixi é automático. Ele sai andando, o negocinho já sai até para fora sozinho, né? Beber água na privada, perto da privada é automático. Então, na realidade, o culto da congregação, ele é uma lavagem cerebral. Pela repetição. Repete, repete. Chega uma hora que você não pensa mais, você só sente a alegria da melodia. A palavra é sempre a mesma, porque repete. Aí Deus te visita, né? Aí Deus te visita, por quê? Porque você sente a presença de Deus. Você está sentindo a presença de Deus? Aí eu pergunto, você pode não sentir a presença de Deus e simplesmente levantar e fazer uma pergunta, irmão? Eu queria te fazer uma pergunta. Deus vai morar ou vai visitar a gente? Ó, irmão, a gente não pode fazer perguntas. Na hora da palavra, não é hora de fazer pergunta. É hora só de sentir. Ah, entendi. Por isso não pode fazer pergunta do culto, né? O tempo todo você percebeu que a única coisa que você fala é glória a Deus, chama hino, testemunha, e canta hino repetitivo. Você para pensar que são 400, 500 hinos repetitivos, você passa 10, 20, 30 anos repetindo. Manda no Senhor a tua palavra. Teu servo ouve, fala, Senhor. Está imitando o profeta Samuel, né? Teu servo ouve, fala, Senhor. Aí quando o cara vai falar, Deus vai mandar a palavra. Ah, então ele nem pensa, né? Ele sente Deus falar com ele. Repete, até você entrar no piloto automático. Quando você já não pensa mais, você não raciocina mais, você está viciado no amém. 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 Repete o hino, amém. A palavra sempre igual. A hipnose é tanta que a pessoa aceita tudo. O importante é o que? Sentir emoção. E a hipnose é tão grande que quando você vai criticar a pessoa, ela não quer pensar. Ela não quer raciocinar. Você fala, ó, irmão, está escrito aqui assim. O Ansel falou assim. Mas não é o que ele sente. Ele nem quer ler. Não precisa ler. Deus já fez uma obra. O que importa é o que a gente sente dentro do culto. Sim, mas está sentindo baseado ouvindo em quê? Não interessa. Aí você vai mostrar a Bíblia para a pessoa, olha, está escrito aqui, a pessoa olha assim, letra mata, né? O importante para nós não é vocês lerem a palavra de Deus, ler o que Jesus falou. É a gente sentir, porque a gente é da igreja, a gente sente a presença de Deus. Quando você sente a presença de Deus? Quando o ancião grita, ou quando toca o hino, ou quando está na oração. Mas você medita, você está meditando, que na realidade não está certo aquilo. Não tem como Deus visitar, fazer uma visita assim invisível e você sentir a presença dele como uma alegria, uma virtude, assim como fala. Ah, então Deus está passando o que eu estou sentindo. E agora? Agora eu não estou sentindo aquela presença dentro do culto. Ah, mas a presença de Deus me acompanha. Sim, acompanha. Mas você não faz aquela manifestação na rua, né? Não, mas Deus me visitou e tal. Então esse é o ponto. Você já não pensa mais. É por isso que a congregação é um lugar que não tem crítica, não tem debate bíblico, não tem estudo bíblico. Porque a congregação é um lugar, uma seita. Uma seita onde você aceita tudo.
fala amém para tudo, em troca de uma pequena emoção. Mas não é uma emoção baseada na reflexão, uma alegria de aprender algo novo, uma alegria de cantar algo novo, uma alegria de entender, uma alegria espiritual baseado na reflexão, é baseado na emoção. E na emoção, o ancião mete a mão. A pessoa sente que Deus falou, a pessoa sente de dar coleta. Irmãos, coleta. Todo dia coleta. Chega uma hora que dar coleta também é padronizado. Ele pega o dinheiro, ele nem pensa que dar coleta. Ele não pensa que coleta é para pobre. Coleta não é para construir templo. Quem tem que construir templo é os donos do templo, concorda? Você não vai lá no Museu do Ipiranga construir um museu. Quem é o dono da obra é que constrói. Se você é o dono de uma casa, quem constrói é você. Se Deus é o dono da obra, ele que tem que construir o templo, e não você. O templo não é teu, você não tem chave. Imagina, você vai construir uma casa. E você constrói, você paga pela casa, a casa não é tua. Você não tem chave, você não tem acesso, você não pode estacionar o carro, você não pode dormir lá, você não pode usar o dia que você quer. Não, você só pode usar o dia que outra pessoa abre a casa, 3 vezes por semana. O horário também tem que ser o mesmo. Se você fizer um culto de manhã, talvez a pessoa já não vai sentir aquela presença, porque está claro. Quando faz um culto de tarde, já não é a mesma coisa. O culto tem que ser à noite, tem que ser naquele horário. O horário tem que ser o mesmo. Chega uma hora que tudo tem que ser o mesmo, a cor tem que ser a mesma. Se você pegar uma congregação e pintar de amarelo ou branco por fora, já não é, já é seita. Se um hinário, se você cantar um hino, que é uma letra diferente, é seita. Se o cara da Assembleia de Deus falar tudo igual ao CCB, só por causa um pouquinho o rosto dele diferente, é sectário. Um jeitinho diferente, é sectário. Coisa estranha. Aí desde criança, não siga a voz do estranho, mas só a paternal. Qual é a voz paternal? É a palavra de Deus. É Deus que fala com você. Então, na hora da palavra, não é a voz do ancião que você está ouvindo. Você começa a ouvir a voz de Deus mesmo. Chega uma hora, gente. Chega uma hora que a hipnose é tão forte que quando você está ouvindo o ancião falar, você está sentindo que é Deus que está falando. E a hipnose é tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, que até o ancião pensa que ele é Deus falando. Ele sente que ele é Deus, ele fala como Deus. E o Senhor te digo, ele está tão hipnotizado, com aqueles olhos arregalados, que ele sente o impulso, que vocês chamam de presença de Deus, é um impulso tão forte que ele fala como se fosse Deus. E você chora como se fosse Deus falando. Resultado, milhões de coleta. E um povo cada vez mais pobre, o templo cada vez mais rico. Status, tudo para o ancião. Poder, governo, domínio e o povo. O povo canta que é inútil e nem medita que Jesus falou que o servo inútil é para lançar no inferno. Então não tem mundo espiritual, não tem reflexão, não tem lucidez. É tudo repetição. Repete. Até o jeito de cagar no banheiro é igual. Tudo é igual. Se mudar um pouquinho, já fica todo inquieto. A hipnose é tão forte, que a pessoa começa a conversar com Deus como se Deus fosse o vizinho dele. Está completamente hipnotizado. Só que durante o dia ele conversa, mas não sente. Ele vai falando, ele vai orando, vai falando com Deus assim. Mas eu senti, ele sentiu. Mas tem que ir para o culto, né? Você não consegue, eu converso com Deus em casa. Você conversa com Deus em casa, mas você tem que ir para o culto. Por quê? É lá no culto que você vai sentir emoção. É a hipnose. É por isso que as pessoas sentem saudades da congregação. É por isso que as pessoas não ficam sem congregar. Não é porque ela vai aprender alguma coisa, ela vai ouvir tudo a mesma coisa. Mas ela vai buscar o quê? Um pouquinho de cocaína espiritual, um pouquinho de tabaco, uma dose de pinga, uma dose de conhaque espiritual. E depois vocês falam que os viciados não entram no reino dos céus, né?
Viciado é isso. É um vício. Tudo por costume. Tudo igual, tudo igual, tudo igual. O importante é sentir, né? É isso que é alterador de humor. É a droga. Não importa o que faz mal, o importante é sentir prazer. Tomar uma cerveja sem álcool? Não, o importante é ficar tonturinho, né? Gostoso é tonturinho espiritual, né, irmão? Da tua embriaguez e achar que você é um filho de Deus e o resto é gentalha do inferno, né? E assim caminha a CCB. Mesma palavra, mesma palavra. Mas a palavra é igual, mas não importa, eu senti a presença de Deus. E aí você fica o quê? Você fica na igreja por aprender, você está 20 anos na igreja ouvindo a mesma palavra. Você está 20 anos na igreja, o ancião fala, Deus vai te chamar para essa graça. Você sente a presença de Deus e dá glória, como se Deus fosse te chamar naquele dia. Só que você já se batizou há 20 anos. É tudo repetitivo. O importante é sentir. Lembre-se, isso não é graça de Deus. Isso é prisão. Isso é estar viciado. Aí você vai conversar com a pessoa, uma passagem da Bíblia, a pessoa não sabe nada. Nada. O importante na congregação é sentir. Sentir vontade. Até que ele acredita. Que ele conversa com Deus. E o ancião também está tão hipnotizado que ele fala como Deus. Pode ver, eu te digo, eu estou contigo na tua vida. Porque ele se auto-hipnotizou. A hipnose é tão forte que ele hipnotiza a plateia. E a plateia se hipnotiza ele até que ele se sente Deus. Aí fica aquele vozerio dentro da igreja. Olha que festa espiritual, né, gente?